Oi, eu sou o Kim. Hoje a gente vai fazer meio que uma brincadeira, só que em vez de ser uma brincadeira a gente vai levar bem a sério. Eu quero começar um novo tema aqui no canal chamado Making Série, e nesse novo tema eu quero trazer algumas séries icônicas, mas mais do que isso eu quero trazer maquiagens icônicas de personagens de série, pra gente aprender a fazer junto e ver como é que funciona mais ou menos a maquiagem no mundo do cinema. Para esse primeiro vídeo eu escolhi a série Euphoria, e dentro da série eu escolhi a personagem Jules, porque eu acredito que o desenvolvimento da maquiagem dela durante a série foi muito legal. Eu me identifico bastante com as maquiagens que ela usa na série, inclusive eu já tinha feito meio que um cosplay de maquiagem dela no carnaval, mas além da série eu gosto muito da maquiadora que criou o conceito da maquiagem de todos os personagens, e ela diz que cada personagem tem uma maquiagem distinta que meio que caracteriza um pouco o que ele tá sentindo no momento, pelo que ele tá passando. E eu acho muito interessante quando a maquiagem tem um papel ativo dentro do cinema e não só tá ali como um elemento decorativo. A maquiagem que eu resolvi fazer hoje é a maquiagem que a Jules usa. Não lembro agora em qual episódio, mas eu acho que é mais nos últimos, assim. Vou deixar uma foto aqui, ou ali, ou por aqui na tela, enfim. E numa primeira impressão não parece uma maquiagem muito complexa, mas eu quero ensinar um truquezinho que eu faço pra meio que parecer que eu descolori a minha sobrancelha sem precisar descolorir. E não é difícil de fazer, eu acho que fica um resultado bem interessante pra quem não quer descolorir a sobrancelha principalmente, só pra fazer um look. E pra fazer essa maquiagem também eu vou pensar bem num conceito pra filmagem e pra fotografia. Então todas as técnicas e os truques que eu vou usar eu tô pensando meio que nesse conceito. E geralmente o que a gente vê nos filmes e nas séries é uma maquiagem que não parece que o personagem tá de fato usando uma maquiagem, não tem uma cobertura alta, não tem, enfim, muita coisa marcada ali acontecendo, sabe? Então o que faz uma maquiagem ser mais natural, digamos assim? Eu vou começar construindo a profundidade e corrigindo as coisas antes de usar uma base. Então, o meu conceito é tentar trazer essas marcações de blush, de contorno, de brilho antes da base, porque daí a gente vai ter esse resultado mais de dentro pra fora. Como a minha pele já tá preparada, ou seja, eu já fiz uma limpeza e hidratei ela bem, agora eu vou utilizar só esse primer da Revlon, que ele é o Photo Red Perfecting Primer. E o que esse primer promete é disfarçar os poros. Então eu vou aplicar ele bem numa região onde eu mais sinto que eu tenho os poros largos. E eu aplico uma quantidade... Meu Deus, tá engasgado esse bagulho. Faz tempo que eu não uso esse primer, então ele tá meio não querendo sair. Bom, eu peguei uma quantidade bem pequenininha aqui e eu vou espalhar nas minhas mãos e concentrar mais aqui no centro, que é onde eu tenho os poros mais larguinhos, e aí ele vai dar uma disfarçada. Primer é outra coisa que eu tomo bastante cuidado também para ver qual que é o propósito dele, qual que é a textura dele, qual o resultado que ele vai dar na minha pele. E eu geralmente concentro esse resultado que o primer promete nas áreas onde eu realmente preciso desse resultado. Então, em vez de usar um primer para poros em todo o meu rosto, em lugares onde os meus poros nem aparecem, digamos assim, eu sempre concentro ele mais no centro, que é onde a gente geralmente tem os poros mais aparentes. E se for algum primer com algum outro tipo de função, eu geralmente utilizo em outras áreas do rosto. Então hoje eu vou começar com produtos em creme. E primeiro eu vou trazer essa paletinha de corretivos em creme da Anastasia Beverly Hills. E eu vou pegar um pincel kabuki assim. E aí eu venho no meu tom de contorno, tiro o excesso atrás da minha mão. E eu começo a fazer esse contorno bem marcadinho mesmo, porque depois a gente vai vir com a base por cima. E eu preciso que ele esteja bem marcado para poder aparecer. Então eu venho dando umas batidinhas e meio que já dando uma esfumadinha nele. Como vocês podem ver, a Jules usa uma pele bem natural, então é esse conceito que a gente quer trazer hoje. Então a gente vai só ressaltar mesmo esse contorno e trazer uma corzinha pro nosso rosto antes de fazer a base. Caso tu não tenha contorno em creme, pode fazer a base mesmo normalmente como tu faria e usar um contorno em pó, mas tenta manter o mínimo possível para não ficar as marcações muito fortes. E eu vou dar uma leve contornadinha na mandíbula também, só para deixar essas marcações bem definidas. E o blush é o mesmo conceito, eu vou usar esse blushing stick da Vult, que ele é um blush mais cremosinho, e bem como eu mostrei em alguns vídeos atrás, eu esfrego ele atrás da minha mão para liberar o pigmento. E aí eu venho com um pincel mais gordinho, dou umas batidinhas para não pegar muito excesso, e venho construindo essa cor bem onde eu acho que eu preciso do blush. E também sem muito medo de deixar marcado, porque depois a gente vem com a base e tudo isso vai dar uma uniformizada. E por fim eu vou dar só uma corrigidinha nas minhas olheiras, e eu volto com a paleta da Anastasia. Agora a questão é, eu geralmente penso mais ou menos no subtom da minha olheira, então eu acredito que eu tenho um subtom mais roxinho, mas algumas pessoas têm um subtom de olheira mais azul.
No caso, quem tem um subtom de olheira mais azul, eu geralmente utilizo um corretivo mais alaranjadinho. No caso, eu utilizaria esse aqui mais do centro, porque ele tem um tom mais salmãozinho, digamos assim. Mas como o subtom da minha olheira é mais roxinha, eu utilizo esse aqui que tem um fundo mais amarelo, porque eu sei que ele vai conseguir cancelar bem esse subtom. E como eu sempre digo, menos é mais na hora do corretivo, porque daí a gente não vai ter aquela coisa super hidratada embaixo dos olhos que vai acabar acumulando. E aí, consequentemente, a gente tem que usar pó para poder selar e fica aquela coisa meio ressecada, digamos assim. E já perde a naturalidade que a gente está buscando nessa maquiagem. Eu coloco um pouco no canto interno e um pouco no canto externo. E aí agora com o meu outro dedo, que não tá com nenhum corretivo, eu vou só colocando ele no lugar. E com o que sobrou, eu vou trazendo aqui pro centro. E a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou vir com a base Super Matte da Candice Berenice. Eu gosto bastante dessa base porque eu sei que ela vai me entregar um resultado mais sequinho, mais opaco, e eu não vou precisar selar com pó depois. E vai ficar mais ou menos a pele da Jules que ela está utilizando ali na foto. E hoje eu vou fazer com a esponjinha, porque se eu vier com o pincel, eu posso acabar movendo tudo isso de lugar e aí, enfim, vai estragar o resultado que eu tô querendo com essa maquiagem. Então o segredo é ir com bastante cuidado, colocando a base, pra gente não tirar as coisas do lugar. Mas enfim, comenta aí embaixo se tu assistiu Euphoria, o que tu achou, se tu gostou, se tu não gostou, o que tu pensa sobre a série. E se quiser deixar de sugestão também alguma outra série que eu possa trazer para esse tema. Bom, eu sinto que a minha pele está pronta, eu vejo uma naturalidade nela, eu consigo ver o brilho ainda da pele, enfim, esse contorno bem natural, assim, que era bem o que eu queria. E agora a gente vai para a parte divertida, que é deixar a nossa sobrancelha mais loirinha. Primeiro eu pego um primer de olhos, pode ser o primer que tu tiver, eu recomendo que ele tenha um fundinho de tom mais amarelinho, mas eu sei que muitos primers são brancos e de repente ele pode funcionar desde que ele consiga de fato ter uma certa cobertura. E aí com esse primer eu vou depositar aqui na minha bandejinha. E aí eu venho com uma escovinha de sobrancelha assim e eu vou pegar esse produto e dar umas batidinhas para tirar o excesso. E agora na hora de passar na sobrancelha tenta ir com uma mão bem leve, não encostar muito na pele embaixo da sobrancelha, senão o produto vai ir se acumulando ali. E eu vou ir levemente penteando a minha sobrancelha com esse primer. E primeiro eu faço um movimento de trás para frente do fio. Porque daí eu consigo que esse produto entre na parte de trás dos cílios da sobrancelha. E aí nisso tu vai ver que ela já vai dando uma clareada e ficando mais acinzentadinha. E depois eu pego um pouco mais do produto e aí eu penteio no sentido normal do pelo. Bom, como vocês podem ver, a sobrancelha já deu uma apagadinha mesmo. E a moral é essa, fazer uma sobrancelha bem clarinha, como se ela fosse descolorida mesmo. O resultado vai variar dependendo da cor da tua sobrancelha. Como a minha sobrancelha ela é mais castanha, mais escura, ela acaba tendo esse resultado mais acinzentadinho mesmo, em vez de um loiro muito brilhante. Mas eu gosto desse efeito de sobrancelha branca mesmo, bem descolorida, como se fosse um loiro platinado. Então, pra mim, funciona super bem essa técnica do primer. E o legal de fazer esse processo com a sobrancelha é que vai trazer ainda mais atenção para a maquiagem que a gente colocar nos nossos olhos. E como a maquiagem desse episódio ela é bem intensa, assim, tem um olho super vermelho, bem marcado, ter essa sobrancelha mais loirinha e fora do caminho vai trazer ainda mais atenção e ressaltar ainda mais o nosso olhar. Depois eu venho e dou uma limpadinha nas bordas, caso tenha passado um pouquinho de produto pra cá. E agora eu vou pra parte 2, que é onde eu gosto de pintar a minha sobrancelha mais de branco mesmo. Mas caso tu não queira que a tua sobrancelha fique branca ou não tenha esse produto, que no caso é o BT Velvet Off-White, pode utilizar um corretivo desde que ele tenha um fundo mais clarinho mesmo, mais amareladinho. E tu tem que se certificar de que esse corretivo não seja assim tão hidratante, de que ele realmente consiga se selar. E aí a mesma coisa, eu vou passar um pouquinho aqui na minha paletinha. E agora a mágica da sobrancelha branca vai acontecer. E de novo, vou penteando de trás para frente para depositar o produto abaixo da sobrancelha. Às vezes eu penteio até de cima para baixo para esse produto entrar bem por trás dos fios. E depois eu pego mais um pouquinho tirando o excesso e penteio ele normal do jeito que eu quero que ele fique.
Enfim, vocês podem ter bastante paciência e passar bastante tempo construindo, mas obviamente não vai ficar igual como se fosse uma de sobrancelha descolorida, ele ainda vai ter um fundinho de cor mais escuro, assim, uma lembrança da tua sobrancelha escura. Eu adoro que quando eu começo a gravar, os meus vizinhos começam a conversar alto, rir, e os cachorros da rua começam a coar. É uma regra básica da vida. E agora chegou a parte de fazer os olhos. O olho dela é bem simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma intensidade que a gente vai construir. O olho dela não tem muito mistério. Eu vou utilizar o BT Velvet Cherry, que eu utilizei no meu último vídeo para fazer um delineado, mas eu não tinha usado ele na cor original dele. Inclusive, se tu não viu meu último vídeo, vai dar uma olhada lá, porque eu testei umas maquiagens bem legais. E se tu não tiver o BT Velvet Cherry, que é uma sombra líquida, eu apostaria em utilizar um batom vermelho em creme, ou um batom líquido mate mesmo, mas eu acredito que um batom líquido em creme, em bala mesmo, vai servir melhor. Mas tudo dá para adaptar, então caso tu não tenha o BT Velvet, tenta utilizar um batom mesmo, uma sombrinha vermelha, e eu vou utilizar um pincel mais achatadinho mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem as cerdas mais separadinhas, porque ao mesmo tempo que ele ajuda a depositar a sombra, ele já ajuda a esfumar ela também. E eu vou passar uma pequena quantidade no centro da pálpebra mesmo, e aí eu vou dando batidinhas bem onde essa sombra tá. Puta que pariu, esse pincel tava sujo. Que inferno! E aí eu sou cheio de truque, né? Em vez de tu precisar de alguma esponja, de trocar a cor de pincel, ou lavar os pincel, tu pega uma toalhinha mesmo velha e pode esfregar o pincel nela que ele vai tirar a cor ali e já vai estar bom para uso. Bom, parece que eu tô com uma alergia horrível no meu olho, mas tudo bem porque eu vou usar o BT Velvet por cima e vai cobrir tudo isso e vai ficar maravilhoso. E aí agora eu vou usar esse outro pincelzinho aqui que tem a mesma proposta, mais achatadinho, mas ainda assim ele ajuda a esfumar. E aí eu venho dando batidinha primeiro no lugar onde eu passei, e aí dando batidinhas mais nas bordinhas mesmo, que essa sombra ela meio que já vai se esfumando sozinha. E lembra de se manter bem nos limites da pálpebra para não trazer isso muito para fora e criar um outro formato. E não precisa se estressar muito com o resultado, porque ele é um look mais bagunçadinho mesmo. Não é uma coisa super refinada, super polida. E depois eu olho de frente pro meu espelho para ver como tá um lado e o outro. E eu vou só dando uma corrigida nessa simetria. O resultado é mais ou menos assim, e agora a gente vai para os cílios inferiores. Para os cílios inferiores tem que tomar bastante cuidado para a gente não passar e arruinar tudo, criar uma olheira vermelha. Então eu baixo bem a cabeça e eu aplico uma pequena quantidade bem rente aos cílios. Quase como se fossem pequenos pontinhos assim, ó. E aí com o pincel mais reto em direção ao olho, eu vou esfumando. E aí não precisa esfumar tão para baixo, porque a maquiagem dela é mais concentrada no olho mesmo. E ela traz até esse canto interno e conecta os dois lados. Eu quero recuperar um pouco a intensidade da pálpebra móvel, então eu vou aplicar um pouquinho mais. E dessa vez eu só dou uma batidinha para depositar mesmo e deixar aqui bem avermelhado. E depois com um pincel de esfumar mais gordinho, eu vou só passando nessas bordas para garantir que está tudo bem esfumadinho. Agora eu vou pegar um lápis de olho mais nude, assim, com um tom de begezinho. Esse aqui é o Color Stay, da Maybelline. Eu não sei porque ele já foi apontado tantas vezes que eu não lembro o nome. E eu vou passar aqui na linha interna só para dar uma clareadinha. Agora, a Jules ainda usa 2 adesivos nas partes internas do olho, que é de uma empresa chamada Face Lace. Mas como eu não tenho acesso a essa empresa nesse momento, porque eles são de fora, eu vou criar meio que um desenho douradinho nas partes internas só para lembrar mais ou menos desses adesivos e criar esse ponto de luz na parte interna dos olhos. E como que eu faço isso? Primeiro eu pego um pincel de precisão, bem achatadinho mesmo, que é para fazer delineado. Pego uma cola de cílios e deposito aqui na minha plaquinha só uma gotinha mesmo. E aí eu vou vir com um glitter soltinho dourado. Esse aqui é da Anaconda Cosméticos, eu não faço ideia de onde isso veio. E aí com muito cuidado, porque glitter, né, se espalha por tudo. Eu pego ele com o pincel. Já espalhou por tudo. Mas enfim, eu tô fazendo aqui minha pastinha de glitter.
E eu vou desenhar um formato aqui no canto interno. Acredito que esse formato já está bem bom para mim. Eu não sei o quanto a minha câmera está registrando todos os detalhes direitinho, mas eu vou postar uma foto no meu Instagram depois para vocês terem como referência caso vocês queiram dar uma olhada em como ficou o resultado final. Então vocês podem me seguir lá, que eu deixo o link aqui na caixa de descrição e posto essa maquiagem para vocês verem. Gostei bastante desse detalhe do glitter, eu acho que ele criou bem esse efeito que os adesivos criaram, claro, não da mesma forma, mas como a gente não tem acesso, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Agora, para finalizar, eu vou só dar uma curvadinha nos meus cílios aqui rapidinho. E eu vou usar o Rimmel Wonderlash da Bruno Tavares, que é o meu preferido, só para dar uma penteadinha e deixar os cílios mais pretinhos. O batom ela praticamente não usa, eu vou pegar o Vult, um blush and stick da Vult, e só devolver um pouquinho da cor pro meu lábio. Maquiagem tá pronta, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam fazer em casa do jeito que vocês quiserem. Lembrando que essa maquiagem sempre pode ser adaptada, enfim, não precisa seguir à risca mesmo como foi feito. Mas eu acredito que ela dá um resultado bem incrível, eu acho que essa é uma das minhas maquiagens preferidas durante a série. Se você gostou dessa maquiagem, não esquece de se inscrever no meu canal, deixa um like e também deixa um comentário dizendo algum personagem de série ou de filme que vocês gostam muito da maquiagem e que eu possa fazer aqui no meu canal. Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários mesmo também, ou me mandem uma DM no Instagram, @quemfloresx. Semana que vem tem vídeo novo, segue acompanhando o canal e tchau, tchau!